Olá, segundo ano! Hoje a gente tem aula de literatura. Vamos iniciar os nossos estudos? Para isso, peço que vocês peguem as folhas que eu enviei para vocês no envelope. Hoje iniciaremos um novo conteúdo. Falaremos sobre as histórias em quadrinhos. Para isso, vocês precisam pegar esta folha e a atividade de interpretação textual de uma história em quadrinhos da turma da Mônica. Muito bem, crianças, vamos iniciar? Histórias em quadrinhos, como o próprio nome diz, é uma história contada em quadrinhos. E o que tem nesses quadrinhos? Desenho e texto. Mas esses desenhos e textos são apresentados de qualquer jeito? Não, crianças. Os textos, na grande maioria, é a fala dos personagens. Os personagens conversam entre si e a imagem reflete aquilo que o personagem está falando. Muito bem. Os balões é onde está a fala do personagem. E esse balão, ele modifica de tamanho e formato conforme a necessidade do personagem. Então, a gente vai ver agora alguns balões muito usados nas histórias em quadrinhos. O primeiro balão é o balão de fala. Ele é um balão de linha reta tradicionalzinho. Esse balão indica que o personagem está falando de forma natural, assim como eu estou falando com vocês. O segundo balão é o balão de pensamento. Esse balão tem um formato de nuvem e indica quando o personagem está pensando, ou seja, ele não está falando. O texto que está ali vem daqui, dos seus pensamentos. Alguns cartunistas usam esse balão também para colocar falas de animais, porque em alguns quadrinhos os animais falam, como o exemplo Garfield, que conversa com o seu dono. Então, as suas falas estão sempre dentro de balões de formato de nuvem, porque a gente sabe que na realidade os animais não falam como nós os humanos, certo? Depois a gente tem esse balão aqui, que ele é todo pontiagudo, cheio de pontas. Esse balão é o balão do grito, do susto, ou então de som alto. Toda vez que um personagem está falando alto ou gritando, utiliza-se esse balão. Também a gente pode usar para colocar quando tem algum aparelho, como televisão, rádio, qualquer tipo que produza som com um barulho extremamente alto. Então, a gente usa esse balão. Também dá para usar quando explode alguma coisa, aí a gente usa esse formato de balão. Depois, a gente tem um balão que a gente pode confundir muito com o balão de pensamento, pois esse é o balão do sussurro. O balão do sussurro, ele parece muito com o balão de fala normal, porém, a linha dele é cortada. Observa que as linhas não estão unidas, então são pedacinhos. Esse balão, então, é o do sussurro, quando o personagem está falando bem baixinho com o outro. Depois, nós temos o balão de fala compartilhada. Como assim? Às vezes, mais de um personagem vai falar a mesma coisa. Para isso, o cartunista coloca duas pontinhas no balão para indicar que esta fala pertence a mais de um personagem. Esse balão também pode ter várias outras pontinhas, não precisa ser especificamente só duas, pode ter muito mais, porque conforme o cartunista precisa da quantidade de personagens. Em sequência, eu tenho o balão, que ele pode também aparecer sem o seu formato, sem o seu contorno, apenas o símbolo dele, que é o balão de dúvida, que temos aí um ponto de interrogação. Esse balão, ele pode aparecer, às vezes, só com o ponto de interrogação, e quer dizer que o nosso personagem está com dúvida. O próximo balão é o balão do pensamento, não, é o balão da ideia. O balão da ideia, ele também, assim como o balão da dúvida, pode aparecer sem o contorno, somente o símbolo que é essa lâmpada. Então, quando um personagem tem uma grande ideia, aparece uma lâmpada. Por último, nós temos o balão de admiração, que tem um ponto de exclamação. Esse balão, assim como os outros dois últimos, pode aparecer apenas o símbolo, sem o contorno, certo? Então, esses balões, crianças, são os balões que mais se usam nas histórias em quadrinhos. Porém, a gente pode encontrar outros formatos de balões. Isso vai de acordo com o cartunista.
aquele que faz o seu desenho. O balão mais comum é o balão de fala, com a linha tradicionalzinha e o que a gente mais utiliza. Crianças, terminado a atividade dos balões, de observar todos eles, nós iremos fazer a atividade de interpretação textual da história em quadrinhos da Turma da Mônica. A Turma da Mônica é um dos quadrinhos mais famosos do Brasil, porque quem escreveu é um brasileiro chamado Maurício de Souza, que vai ser o autor que estudaremos na próxima aula. Então, para a gente iniciar, para a gente já dar o início do estudo de Maurício de Souza, vocês irão fazer os exercícios de interpretação textual de um pequeno quadrinho da Turma da Mônica. Aqui nós temos Cebolinha, Cascão e Chaveco. E aí vocês vão responder perguntas de interpretação textual referente ao quadrinho. Observe que nesse quadrinho não possui muitos balões de fala, né? É mais uma coisa assim que a gente observa pelo gesto. Bem, crianças, essa foi a aula. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau! Beijos!